Preste atenção. Antes de existirem os reis sobre Israel, o povo era governado por líderes escolhidos por Deus, conhecido como juízes. O período de juízes iniciou-se após a morte de Josué e continuou até a coroação de Saul como rei em Israel. O livro de Juízes não fornece nenhum indício de quem o escreveu. Há quem diga que foi Samuel. Samuel, então, foi um dos últimos juízes, o último, que foi um líder especial que Deus levantou para resgatar o seu povo. O que acontecia nessa época? Os juízes, eles não somente supervisionavam os assuntos jurídicos, como a gente às vezes entende como é um juiz nos dias atuais. Mas a tarefa de um juiz incluía autoridade militar, autoridade administrativa, autoridade religiosa. No período deste livro dos Juízes, o cenário que Israel estava enfrentando, eu poderia citar como uma catástrofe espiritual. Uma catástrofe nacional em Israel. Mergulhe nesse cenário para você entender aonde Deus levantou uma mulher para florescer. A nação estava passando por alguns tumultos políticos, religiosos, até porque as nações ao redor guerreava, se levantava contra Israel. As tribos ainda estavam na conquista das terras. Havia uma guerra entre a tribo de Efraim, Benjamim, que por pouco quase foram exterminadas. E para não faltar ainda, o povo estava se rebelando contra Deus, com idolatria, com descrença. Aí o que Deus faz? Deus permitia julgamento sobre a nação, levantando uma opressão de outras nações que via e oprimia Israel. Aí quando o povo era oprimido, eles clamavam a Deus, Deus ouvia, levantava um juiz, eles mudavam por pouco tempo, mas depois novamente o ciclo começava. Eles se apostavam de Deus, eles se distanciavam de Deus, eles praticavam o que era errado, mas Deus, meus irmãos, tudo vê. E Ele continua sendo justo juiz. Ele não tem comunhão com o pecado, com a sujeira. Ele ainda e sempre será santo. A mensagem geral aqui do livro de Juízes é que Deus não deixa pecado impune. E a Bíblia vai relatar, no capítulo 4, que depois da morte de Eude, que era um juiz, eles começaram a fazer algo terrível. Eude, ele liderou Israel da opressão moabita. Ele matou o rei Eglon com uma espada escondida na sua coxa direita. Isso resultou para Israel uma grande vitória e uma paz por 80 anos. Mas quando Eude removeu os ídolos, ordenou que o povo adorasse somente Jeová, os israelitas obedeceram por um momento. Aqui eu abro um parênteses. Deus não quer o seu povo obedecendo por um momento. Tem que começar obedecendo, tem que permanecer obedecendo e tem que ir até o final obedecendo. Mas o povo novamente desobedece. Qual foi o
resultado? Juízes capítulo 4, verso 2 diz: por isso o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei cananeu de Assor, e o comandante do exército Cícera, que habitava em Arosete Agorim.